Sistema FAESE Senar. Olá, seja bem-vindo ao Conexão Agro, o podcast do Sistema FAESE Senar. E hoje a gente traz um pouco do que foi o panorama do agro 2025. Resultados positivos para a agropecuária sergipana. Eu já convido, claro, todos eles que estão aqui para trazer um pouquinho desses dados dele, Augusto Leite, superintendente do Sistema FAESE Senar, Paloma Góes, ela que é analista do Núcleo Econômico da FAESE, e também a Micaele Alexandre, analista do Núcleo Pecuário da FAESE. E a gente fala um pouquinho desses resultados. Nós convidamos a imprensa, produtores, presidentes de sindicatos, para trazer um pouquinho do que é esse trabalho da Federação do Sistema FAESE Senar. Não foi isso, superintendente Deca? Exato. No ano de 2025, nós criamos os departamentos técnicos da Federação da Agricultura para que a gente pudesse mapear toda a produção e os gargalos que nós enquanto produtores, enfrentamos, né, dentro e pós-porteira. E aí nós reunimos nesse evento para apresentar o panorama, o trabalho que os meninos do departamento fizeram, e aí a gente chega em algumas conclusões que foram apresentadas lá nesse evento. E a gente mostrou, então, inclusive, que o agronegócio vem em uma crescente. A pecuária se destacando, mas a agrícola também se destaca, mas não tanto, não cresceu tanto. Quais foram esses dados? O que é que a gente pode trazer de resultado desse panorama? O que a gente traz? No ano de 2025, o agro continua sendo forte, continua sendo uma mola propulsora, gera emprego, gera renda. No país não é diferente em Sergipe. E aí nós tivemos um bom clima, que ajudou a nossa produção. Nós tivemos uma produção recorde de milho, como outras cadeias também. Mas a gente percebe que a atividade da pecuária de corte, ela vem numa crescente, mas isso não significa necessariamente que é um recurso para o produtor. A gente vem de um ano muito difícil, que foi 2024, com a produção mal remunerada. Então a gente tenta agora recuperar ou atrasar. E com uma boa perspectiva para 2026, frente a essas dificuldades que o mundo enfrenta com proteína animal. China e Estados Unidos, os principais. A gente tem uma vantagem também na pecuária de corte, que Sergipe passou a ser livre de febre aftosa sem vacinação. Então, o trabalho da federação, a gente faz um cálculo aí de 4 a 4 milhões e meio de reais que deixa de ser desembolsado pelos produtores somente com a retirada da vacina. Então, isso já é também um alívio para o produtor. Nós temos algumas cadeias que hoje enfrentam uma certa dificuldade. A cana-de-açúcar, a laranja e a atividade do leite, por conta de mercado internacional e mercado local também interno no país. Cana-de-açúcar, nós nunca tivemos um estoque de açúcar tão grande quanto temos hoje no mundo, isso é global, né? Seja na Europa, seja com a produção lá do sudoeste da Ásia. Então são recordes de estoque de açúcar que inviabilizam a melhor valorização desses produtos. Laranja, nós tivemos uma safra que foi positiva, uma safra muito boa. Nossas fábricas não deram conta, nossos consumidores também não deram conta, e aliado a tudo isso ainda tivemos o tarifaço do governo Trump com relação ao Brasil. E a atividade de leite é a nossa maior preocupação hoje, que é a política de dumping, que é praticada principalmente pelos países do Mercosul por conta da isenção de tarifação na importação do leite, principalmente o leite em pó, que às vezes ocorre muita triangulação, vem leite em pó da Europa, vem leite em pó da Nova Zelândia, entra nesses países do Mercosul, empacota como leite em pó e trazem para o Brasil. Então, Sergipe diretamente não tem nenhum efeito, porque nós não importamos o leite em pó. Mas como ele chega no Brasil, chega um produto, um derivado, leite ou queijo, nas nossas gôndolas do supermercado, que acaba reduzindo os valores pagos aos nossos produtores. Então, a gente tem um cenário de atenção. 2025 é um cenário de atenção que revela muita cautela e preocupação para 2026. Apesar da alta produtividade e toda a produção, tem muitos desafios. E aí a gente, com o trabalho da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe, desenvolvendo alguns projetos, alguns programas de análise de dados para entender como é que está acontecendo o agronegócio. A gente fala do Senagro também, que foi lançado aqui este ano, não é, Micaele? Exatamente, Samara. Então, o Senagro foi lançado agora em 2025, né? Nós tivemos a oportunidade de executar até o momento 4 painéis. Senagro que tem esse objetivo de trazer para o produtor dados reais da produção através de um painel realizado em loco, onde a gente procura as propriedades que são de maior frequência dentro daquela atividade, que representam, na realidade,
a maior, né, frequência dentro daquela atividade, em termos de produção, em termos de características do seu sistema de produção, de preços, de insumos, de preços pagos por seus produtos. Então, nós realizamos o Senagro da risicultura, citricultura, carcinicultura e da bovinocultura de leite. E nós podemos observar que dentro dessas cadeias, o produtor ele tem trabalhado com uma margem, né, reduzida. Então, essa principal margem reduzida ela se deve a um custo operacional efetivo elevado, né? Então, o papel da FAES é justamente trazer esses resultados para que se direcionem ações, tanto ações técnicas, né, como também políticas governamentais, né? Então, para que a gente tenha esse cuidado com o nosso produtor. Perfeito. E aí tem o cenário, tem o boletim econômico, que a gente traz esses dados, esses valores pagos pelos produtores rurais. A economista pode falar melhor sobre esse boletim que foi lançado ainda esse ano e que próximo ano, com certeza, mensalmente teremos ainda mais para os produtores. Então, enquanto o núcleo econômico do segundo semestre que fez as análises mensalmente, junto com casas agropecuárias e junto com o produtor para verificar produtos como a laranja, o milho, como está o bolsão de silo que é utilizado para o milho, entre outros produtos. Então, é bastante importante para a gente ver como está a questão de insumos, como está a comercialização dentro do mercado interno, se está tendo valores maiores, menores, qual o melhor momento para o produtor poder comprar. Pois é, a gente tem aí os riscos, poucos, os valores, o custo de produção alto, e aí o que pensar, o que é pensar, a federação ali enquanto avaliando. E aí vem a avaliação das estradas vicinais, também foi um outro projeto, já deu um start aí que deve continuar no próximo ano. As estradas vicinais, elas estão também em ponto de atenção pela federação. Exatamente. É um ponto de atenção para a federação devido à sua importância, né? Então, os produtos agropecuários do estado, eles são escoados, em sua maioria, pelas vias rodoviárias. Então, os insumos que chegam nessas propriedades também são por vias rodoviárias. Então, a federação ela entende que o impacto que essas estradas causam, né, é direto no produtor, tanto no custo de produção, como também no custo do valor que é pago por esse produto, né, ao produtor. Quando a gente fala em mais ações da federação, Daniel, a gente fala também de uma avaliação e acompanhamento na legislação. A gente também está ali próximo e quem está atuando na política, nas políticas públicas, de que forma? Olha, nós criamos lá na federação uma agenda legislativa, né? Nós temos lá um painel em nossas salas que nós mapeamos a nível de estado, na Assembleia Legislativa, todos os projetos de lei que são encaminhados àquela casa, né, que atingem de alguma forma, direta ou indiretamente, o agro. E aí a gente procura estudar, analisa se ela é positiva ou se é negativa. Caso seja negativa, a gente tenta falar com o relator, falar com com o deputado que fez a proposta para que a gente possa levar dados técnicos e a gente consiga minimizar o impacto daquela propositura. A nível federal, no Congresso Nacional, nós temos o apoio da nossa confederação, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e nós monitoramos apenas os nossos deputados federais e senadores. Como é que eles estão votando nos projetos de lei, nos requerimentos, nas comissões de Justiça e de Agricultura. Em paralelo, a gente acompanha também na Frente Parlamentar da Agropecuária. Então, é um trabalho de monitoramento e assessoramento desses deputados que, por vezes, não têm dentro da sua assessoria um quadro técnico sobre o agro. A gente tenta levar esse suporte para eles. E é interessante aqui o podcast, porque leva um pouco dessa informação, desse trabalho da FAES, porque nós temos muitos produtores que nos escutam e entendem um pouquinho, querem passar a entender como é que atua a federação. E aí a gente está ali próximo também do legislativo, atuando próximo, acompanhando todo esse processo. Mas a gente fala também de alguns desafios aqui no agronegócio. Falamos de CRET. CRET foi um dos grandes desafios para esse ano. Nos últimos 2 anos, a gente pode avaliar assim, Paulo? Pode avaliar sim. Porque quando a gente olha o cenário tanto nacional quanto de Sergipe, a gente vê que ocorre uma redução nesses valores aportados. No caso, em Sergipe, o maior impacto entra no custeio, porque é no início dessa lavoura, principalmente no caso do milho, onde tem menos recursos. Então, o produtor está procurando outros fundos, outras fontes de recursos para poder fazer a sua lavoura.
E a gente já trouxe algumas sinalizações aqui de produtores e como eles estão sobrevivendo quanto a isso, né, Deli? A gente tem assim um pouco eu ouso até falar um pouco de fantasia, quando o governo federal lança o Plano Safra anualmente, que fala naqueles números mirabolantes, 400 bilhões, 500 bilhões, e a gente precisa levar um pouco para a sociedade também, principalmente a sociedade que é fora do meio agro, de que aqueles 500 bilhões ou 400 bilhões prometidos pelo governo não é um recurso dado para o produtor, né? Aquilo é um recurso total que é emprestado para o produtor tem que pagar de volta e pagar com a correção, e que o governo entra somente com uma equalização em algumas linhas, né? E a gente precisa levar isso para a sociedade. Todos os produtores pagam. E esses números eu falei da ousadia de serem fantasiosos, porque ele disponibiliza 500 bilhões, mas quando a gente vai ver, só aportou mesmo de verdade 400 e pouco, o que eram as linhas obrigatórias com recursos equalizáveis pelo governo federal, hoje vem sendo substituído por linhas de taxas livres, que são taxas negociadas direto com os agentes financeiros, não tem intermediação de governo fazendo equalização. Então, assim, o governo está tirando o seu time de campo e está deixando o produtor direto com esses agentes financeiros. Isso não é bom, isso é ruim. Os dados de inadimplência, eles apontam que a inadimplência ela é muito baixa quando são recursos equalizáveis, e quando são recursos não equalizáveis, ela é um dobro, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado e ficar sempre de olho nessas propagandas dos governos que fazem esses lançamentos de plano safra. E a FAES está sempre de olho. Sempre de olho, sempre acompanhando, sempre cobrando. Esse ano nós tivemos reunião no Banco Central, exigindo melhores condições de Proagro, exigindo melhores condições de liberação de recursos. Nós temos, como a colega Paloma falou, nós tivemos um decréscimo de 15% na liberação de custeio desse ano, frente às exigências que vêm aumentando. O Banco Central edita uma resolução que ela é mais exigente do que o próprio Código Florestal, né? O governo federal cria um programa, um produto chamado PRODES, né, que ele faz acompanhamento, monitoramento das propriedades, e aquela que ela encontra alguma a divergência, ela faz um bloqueio de crédito rural àquela propriedade. Então isso tem viabilizado bastante, né? O produtor rural não vive sem crédito. Qualquer empresário, na verdade, não vive sem o crédito, né? Sem o capital de giro, sem o crédito, e qualquer comércio seria isso. Com o produtor rural não é diferente, e a gente vem encontrando várias dificuldades. Os agentes financeiros exigindo penhor de safra, hipoteca de bens, de imóveis, para uma simples operação de custeio, né? Então isso vem dificultando bastante, é um alarme que a gente tem, um alerta que a gente tem. Esse é vermelho por vida, e a gente sempre tem as oportunidades de discutir crédito rural com o governo. Você começou a falar do alerta também na questão do leite. Eu acho que dá para a gente voltar um pouco mais esse assunto com a doutora Micaele, porque o produto está acompanhando também ali, criando soluções, tentando entender melhor, junto com cooperativas, qual o trabalho também mais próximo do produtor, e para sanar um pouco aí, minimizar esses impactos, né? O que pode se fazer para minimizar? A gente sabe que a situação é muito crítica, mas o que pode ser feito para minimizar? O leite ele está em atenção, né? Isso é a nível nacional. Aqui no estado, como o doutor Deni falou, a gente tem uma influência, né, do que acontece no Brasil, indiretamente. Não que o leite importado chegue no estado de Sergipe, mas a gente tem um cenário de alta produtividade e uma baixa remuneração por esse leite. Então, o produtor, ele hoje tem essa baixa remuneração, com a elevação dos custos, com os recursos que ainda não são investidos da maneira correta, né, onde deveria ser investido. O Senai ele tem esse trabalho, né, fundamental, que é o trabalho de assistência técnica, que direciona o capital do produtor aonde deve se realizar, mas mesmo o número de produtores já sendo alto, né, o número de produtores atendidos, a gente não consegue atingir o estado inteiro. Então, a gente tem essa preocupação com o produtor e a gente acompanha, né, esse cenário, que é um cenário de alta atenção mesmo, né, em relação. A gente já sabe que tem estoques retidos aqui dentro do estado, então as indústrias de leite, elas já passaram isso para a gente, estão com estoque retido, e isso tudo é um ciclo, né? Então, tem um impacto externo, tem um estoque que está retido, isso tudo o produtor ele sente.
Então, o nosso papel enquanto federação é trazer perspectivas, né, para que esse produtor ele tenha uma melhoria. Uma das perspectivas que a gente traz são as compras coletivas, né, para esse produtor, para que ele reduza o seu custo de produção, principalmente o COI, que foi o que eu falei antes, que atinge muito essa margem. Então, baratear os insumos que são consumidos nessa propriedade, hoje é um ponto fundamental dentro da pecuária de leite. Perfeito. A gente falando passa de pecuária de leite, para entender um pouquinho agora de propriedade legal, o que seria esse programa? É mais uma forma de minimizar impactos frente aos desafios que o produtor tem enfrentado e vai enfrentar ano que vem, porque tem nova legislação para acontecer, para vigorar. É um pouco disso também. A propriedade legal é um programa novo que vem para contribuir, né? A gente sabe que o produtor ele é muito bom da porteira para dentro, mas ele tem muita dificuldade, principalmente quando se envolve legislação, né? Então, o programa Propriedade Legal ele foi concebido para que a gente possa levar aos produtores rurais a ideia de que ele se organize. Ele se organize do ponto de vista trabalhista, de que todos os seus funcionários estejam dentro das normas, estejam com sua carteira de trabalho assinada, com todas as garantias, que ele tenha uma questão ambiental também legalizada, que ele esteja com seu CAP, com seu ITR, reserva legal, sua área de APP, toda como manda a legislação, e por fim a sua documentação. Às vezes a gente chega numa determinada propriedade, o proprietário precisa ir ao banco, chega lá, ele não tem uma cópia da escritura guardada, ele não tem a averbação correta, então está faltando um K, um ITR. Então, assim, o programa vai atingir essas 3 esferas: a trabalhista, ambiental e a questão de regularização fundiária, com todos os documentos que ele precisa ter. Isso durante 1 ano e meio. A gente pensa que é fácil, mas não é. Isso tudo tem as adaptações que ele precisa fazer, adaptação no curral, na casa do morador, no alojamento, enfim. Então é um programa que é gratuito ao produtor, ele tem 18 meses de duração e a gente quer que ao final dos 18 meses ele esteja regular perante qualquer fiscalização que venha aparecer na propriedade. E aumentar cada vez mais o número de produtores com essa regularização, principalmente aqueles que estão ali aliados com o sistema FAES Cenários, aqueles que já são atendidos, já têm essa orientação, mas cada vez mais, lembrando que esse programa não é só para aqueles que são atendidos pela TEG, mas também pela TEG. Também um programa aberto para qualquer produtor, do pequeno a grande. E pequeno a grande. Esse é o nosso objetivo, né? Atender do pequeno ao grande produtor, a gente está ali para orientar sempre. Paloma, a gente traz mais dados também do núcleo econômico. A gente pode olhar a questão do VBP, como a gente vem falando de leite, a gente vem falando de bovinos. A Sergipe está em 19º lugar no ranking nacional, a contribuição de 0,4%, porém a gente observa que Sergipe tem um cenário diferente do nacional. No nacional a gente tem a lavoura primeiro como maior valor e a pecuária em seguida. No caso de Sergipe, não. A gente tem primeiro a pecuária para depois a lavoura, por causa da escala do ranking. O que acontece? Sergipe primeiro vem os bovinos, o leite, o milho, a laranja e a cana-de-açúcar. Então a gente vê que essas cadeias produtivas são bem impactantes para o Estado. E quando a gente observa a empregabilidade também, a gente vê que o estoque de emprego está estável. Então isso é um sinal bom. A gente está vendo que a economia de Sergipe está positiva na parte do agro. É isso, né, Paloma? A gente, Micaela, agora trazendo um pouco do que vem por aí, do que vem para 2026. A gente falou muito sobre esse panorama 2025, mas em 2026 é a concretização de todos esses projetos. Mas vocês chegaram esse ano aqui, não é superintendente? E ano que vem, 2026, colocar tudo isso para que o produtor tenha acesso. Exatamente. Então, a expectativa, né, é que no ano de 2026 o produtor, os técnicos, enfim, tenham acesso de fato aos dados que são gerados dentro do agro, né? Então, para isso, a nossa equipe técnica tem trabalhado bastante para a gente poder deixar esses dados disponíveis. E isso informação, né, gente? Informação custa muito caro e é necessário. Então, a federação ela visa isso. Então, o projeto para 2026 é levar muita informação para a imprensa, para produtores, para que tenham tomadas de decisões mais assertivas. É isso, o papel da federação, do sistema. O que eu costumo dizer que assim, essa Federação da Agricultura e Pecuária, né, ela trabalha dura incansavelmente
na defesa e na representatividade dos seus produtores. Do pequeno ao grande, sem distinção, sem demérito de qual a sua atividade, qual o seu tamanho, nós defendemos todos. O produtor tem muito a se defender, né? Nós temos questão de crédito rural, seguro, segurança pública, estrada, sucessão familiar, são vários, questão sanitária, são vários problemas que o produtor tem e a gente está ali para defender. Então o que a gente pede também é que esse produtor nos procure, nos acione, acesse os nossos canais de comunicação. Vários desses nossos trabalhos, eles foram iniciados a partir de reclamação, de demanda de produtores, que levam até a federação e a gente senta, debate, estuda e inicia os trabalhos. Eu lembro da questão do ICMS do milho, que a gente tanto bate que fala até hoje, que Sergipe hoje tem uma produção boa de milho, graças também a esse benefício fiscal. Foi de uma demanda que surgiu, a gente numa propriedade, batendo papo, porque o estado X tem, o Sergipe não tem, a gente levou até o governador à época, trabalho técnico, e nós conseguimos essa equiparação de benefício fiscal. Então, assim, a federação tem todos os seus canais de comunicação, pode nos acessar, demandem, levem críticas, sugestões, que a gente está ali, esse time está à disposição. Às vezes a pessoa está na sua propriedade e não sabe que ali, naquele momento, tem um time de pessoas, de profissionais aptos e preparados para defendê-los. A gente agradece, né, essa rica conversa aqui sobre um pouquinho desse trabalho da Federação de Agricultura e Pecuária, sobre o resultado do Panorama do Agro, que apesar de produtivo, positivo nos resultados de safra, mas também de muitos desafios no campo, e a gente está aqui de olho e para trazer também e informar para quem está acompanhando sempre os nossos canais de informação, de comunicação do Sistema FAES Senar. Muito obrigada, Paloma, Kelly. A gente vai ficando por aqui em 2025, mas 2026 tem muito mais Conexão Agro. Acompanhe os próximos episódios de 2026 e fique aí sempre por dentro e próximo de quem traz a informação do campo para o produtor rural. Conexão Agro, um podcast do Sistema FAES Senar.